Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao mini curso Integração por Partes. O que a gente vai fazer aqui nesse mini curso? A gente vai estabelecer uma fórmula, estabelecer um procedimento para o cálculo de algumas integrais. De que maneira a gente vai fazer isso? Olha só, quando a gente estava estudando integração por substituição, a gente lançou mão da regra da cadeia para a derivação, lançamos mão da regra da cadeia, fizemos umas continhas e concluímos a regra da integração por substituição. A integração por substituição, a regrinha que nós estudamos. De tal forma que a gente pode dizer assim que a regra da cadeia para a derivação corresponde à regra da integração por substituição para integrais. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui é algo parecido. A gente vai lançar mão da regra do produto para derivadas, vamos fazer umas continhas e vamos concluir a regra da integração por partes para integrais. De tal forma que a gente vai dizer que a regra do produto para derivadas corresponde à regra da integração por partes para integrais. Tudo bem? Vamos ver como é que funciona isso então? Bora lá! Então, conforme eu disse para vocês, a gente vai partir da regra do produto para derivadas, que diz o seguinte: a derivada do produto de f de x vezes g de x, a derivada desse produto, um parênteses aqui, é o quê? O que diz a regra do produto para derivadas? Diz o seguinte: a derivada do produto é a derivada da primeira função vezes a segunda função mais a primeira função, que é o f de x, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, vezes g de x. Pronto. Aqui está a regra do produto para derivadas. O que eu vou fazer agora é isolar essa parcela aqui, tá? O f de x vezes g de x. Vamos isolar essa parcela? Quando você isolar essa parcela aqui, você vai obter o seguinte: f de x vezes g' de x é igual a quem? A derivada do produto é igual a f de x vezes g de x, a derivada do produto, menos essa parcela, né? Menos f' de x vezes g de x, tá? Não vai se perder. O que eu estou fazendo? Estou considerando a regra do produto para derivadas e isolei essa parcela, né? Quando você isolar essa parcela, você obtém a derivada do produto, que é esse aqui, menos essa parcela aqui. Muito bem, muito bem. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos integrar ambos os membros dessa igualdade? Quando a gente integrar, a gente vai obter a integral de f de x g' de x dx é igual a integral disso tudo aqui, né? A integral de f de x vezes g de x', ou seja, a integral da derivada do produto, ainda menos f' de x, de x, g de x. Muito bem, vamos colocar um colchete maior aqui, ó. dx. Muito bem, devagarzinho para você entender. Agora eu vou usar uma propriedade das integrais que diz o seguinte, que a integral da diferença é a diferença das integrais. De tal forma que isso aqui a gente pode escrever assim. Deixa eu repetir a primeira parcela. A gente vai obter a integral de f de x g' de x dx igual. Aqui vai ficar a integral do produto, da derivada do produto, a integral da derivada do produto, menos dx aqui, né? Não pode esquecer do dx, menos a integral dessa parcela aqui, a integral de f' de x, g de x, dx. Bora lá, bora lá. Agora eu vou usar uma propriedade das integrais que diz o seguinte, a integral da derivada de uma função f é a função f mais c. Ó, essa é a propriedade que eu vou usar, ó. A integral da derivada de uma função f é a função f mais c. É f mais uma constante. A integral da derivada é a função f mais uma constante. Mas como a gente está falando aqui de integral indefinida, inicialmente nós estamos tratando de integral indefinida. O mais c a gente pode considerar só no final, tá? Então vamos considerar aqui só f. Bom, agora observe o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a integral da derivada do produto.
Integral da derivada do produto. Bom, de acordo com essa propriedade, vai ser o quê? Vai ser o próprio produto, vai ser o f de x vezes g de x. Tá? Integral da derivada de uma função f é a própria f mais c. O mais c não precisa colocar agora, a gente vai considerar no final, tá bom? Então vai ficar assim, tudo isso aqui eu vou repetir, vai ficar a integral de f de x, g' de x dx igual, conforme nós discutimos, aqui vai ficar o produto, f de x vezes g de x, menos essa integral aqui, a integral de f' de x, g de x dx. Aí, maravilha. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ganhar um espaço aqui, Nós vamos considerar a função f como sendo u e a função g como sendo v. Vou fazer as seguintes convenções agora, olha só. Nós vamos chamar de u, a função u, o f de x. E a função v pra gente vai ser g de x. Então, devagarzinho para a gente entender esse negócio. Já estamos chegando lá. Olha o que eu tenho aqui, olha. Integral de f de x vezes g' de x dx. Bom, quem é a f pra gente? É u. Então, a gente vai obter o seguinte. A integral de u vezes... Quem é g' de x dx? Olha para cá, olha, tá vendo aqui? V é igual a g de x. Calcule a diferencial dv aqui, ó. Se u é igual a g de x, o dv vai ser o quê? A derivada de g é g' de x dx. Não é exatamente o que está aparecendo aqui? G' de x dx. O que é isso? É o dv. Então, o primeiro membro dessa igualdade vai ser a integral de u dv. Integral de u dv é igual. O que eu tenho aqui? Ó? F vezes g. F vezes g é o quê? É u vezes v. U vezes v menos a integral de quem? Olha, integral de... Observa que aqui eu tenho um g, tá vendo? Quem é g pra gente? É o u. É o v, melhor dizendo. Quem é o g? É o v. Menos integral de v. E o que é f' de x dx? Vem aqui na função f, olha só. Vem aqui em u, melhor dizendo, e calcule sua diferencial. Vai ficar assim, ó. Du é igual. A derivada da função f é o f' de x dx. Ó, f' de x dx é exatamente o du. F' de x dx é exatamente o du. Então, o que eu vou ter aqui no final? Integral de v, que é g, e isso aqui é du. Pronto. Acabou. Du. Essa aqui, pessoal, essa aqui é a fórmula da integração por partes, que diz o seguinte: integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que a gente vai usar essa fórmula? Bora lá então? Vamos analisar um exemplo. Bom, o primeiro exemplo que o livro traz é esse aqui, ó, calcular a integral de x seno de x dx. Mas antes da gente calcular essa integral, né, vamos analisar a fórmula, vamos ver como é que a gente pode tirar proveito dessa fórmula. Vamos lá, devagarzinho para a gente entender. Observe você que aqui nessa fórmula a gente tem duas integrais. Olha, uma integral, outra integral. Bom, essa primeira integral, no nosso exemplo, vai ser exatamente essa aqui, né? Essa integral vai ser essa aqui, né? A gente vai escolher u, dv, aquelas coisas todas. Mas seria interessante que essa segunda integral fosse mais fácil do que a que eu quero calcular, né? Eu vou relacionar essa integral com uma outra integral mediante essa forma. Então, seria interessante que essa segunda integral que a gente colocar aqui fosse mais fácil que a primeira, né? Ou não mais complicada. Bom, em vista disso, o que a gente pode fazer? Olha só, observe você que aqui a gente tem um u, tá vendo? Aqui na primeira integral a gente tem um u, e na segunda integral a gente tem du. O que é du, pessoal? O que é du? É a derivada de u vezes dx. De que forma, então, eu posso usar essa fórmula, de maneira que essa segunda integral fique mais simples ou não mais complicada que a primeira? Pensando em u da fórmula aqui,
como sendo aquela função tal que sua derivada, porque aqui está aparecendo o linha, seja mais simples do que ela, ou não mais complicada do que ela. Então não vai perder a linha de raciocínio não. Olha que bacana, olha só. Aqui eu tenho duas integrais, tá? Essa aqui vai ser a integral que eu vou calcular. E eu vou expressar essa integral em função de uma outra integral. Então seria interessante que essa segunda integral fosse mais fácil que essa primeira que eu quero calcular. Analisando a fórmula, a gente observa que aqui a gente tem um u, e aqui a gente tem o du. O que é o du? É o u' dx, é a derivada de u vezes dx. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, eu vou escolher para u aquela função tal que sua derivada seja mais simples do que ela, ou não mais complicada. Então, essa integral aqui, melhor dizendo, essa aqui vai ser mais simples do que essa. Essa é a ideia. Tá? Então, primeira dica, você vai escolher para u, aqui na nossa forma de integração por partes, aquela função tal que sua derivada seja mais simples do que ela ou não mais complicada do que ela, tá bom? Bom, em vista disso, quem convém ser u? Veja bem, veja bem. Agora a gente deve pensar em funções tais que sua derivada seja mais simples do que ela. E talvez a função tal que sua derivada é extremamente mais simples do que ela é a função logarítmica. Veja bem, olha só. Se o ln de x, por exemplo, olha, o ln de x, ó, a derivada da função ln de x, quem é? É 1 sobre x. Observa, sua derivada 1 sobre x é bem mais simples do que o ln, né? Então você vai partir de uma integral que tem um ln e vai cair numa integral que tem um 1 sobre x. É bem mais fácil, na verdade. Então tá. Um outro tipo de função tal que sua derivada é bem mais simples do que ela são as funções trigonométricas inversas. Por exemplo, a função arco tangente x. Qual é a derivada da função arco tangente? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Observe, então você vai partir de uma integral que tem arco tangente e vai chegar numa integral que tem essa fração 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 1 sobre 1 mais x ao quadrado é bem mais simples do que arco tangente, não é verdade? Então tá, vamos raciocinando aí, tá? Bom, outras funções tais que sua derivada é mais simples do que ela. São as funções algébricas, por exemplo, a função x ao cubo é uma função algébrica, ó, x ao cubo. A derivada de x ao cubo, quem é? É 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é mais simples que x ao cubo na hora que você for calcular a integral, não é verdade? Bom, que mais? As funções trigonométricas, por exemplo. As funções trigonométricas, suas derivadas não são mais simples do que elas, mas também não são mais complicadas do que elas. Por exemplo, a derivada da função seno. A derivada da função seno é quem? É o cosseno. Observa, ela tem o mesmo grau de dificuldade, né? Calcular a integral do seno ou a integral de cosseno, o grau de dificuldade é o mesmo, tá? Bom, que mais? E, por fim, as funções exponenciais. Observe, olha, a derivada da função exponencial do e elevado a x, ó, do e elevado a x. A derivada de e elevado a x é ela mesma. Então, tem o mesmo grau de dificuldade, né? Ela mesma. Bom, pessoal, então esse esqueminha aqui, olha, esse LIAT, ele resume essa discussão que a gente fez, né? Quem deve ser u, né? Você deve priorizar para escolher as funções logarítmicas, depois as funções trigonométricas inversas, depois as funções algébricas, as funções trigonométricas e, por fim, as funções exponenciais. Mas, professor, e se eu tiver ali envolvida na integral uma função algébrica e uma exponencial, por exemplo? Quem eu vou escolher para u? Você vai escolher a função algébrica, que é o que aparece aqui primeiro, tá? Se aparecer uma algébrica e uma exponencial, você vai escolher a algébrica. É o que aparecer primeiro aqui no nosso esquema. Apareceu uma função logarítmica e uma função trigonométrica. Você vai escolher para u quem? A função logarítmica, tá bom? Então, esse LIAT é o resumo dessa discussão que a gente fez agora, tá? Bom, então, finalmente, vamos resolver o nosso exemplo 1. A integral de x seno de x dx via integração por partes, tá? E usar essas coisas que a gente discutiu aí. Olha só, pessoal. Toda vez que você for resolver uma integral via integração por partes, você deve seguir 3 passos. 3 passos, presta atenção, hein? O passo 1 é você estabelecer quem vai ser u e quem vai ser dv.
Observe aqui na fórmula, olha, eu preciso olhar para cá e dizer quem vai ser U e quem vai ser dV. Esse é o passo 1 da integração por partes. Estabelecer quem vai ser U e quem vai ser dV. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com o auxílio do LIAT que nós discutimos aqui, tá? De que forma? Olha só, de que forma? Analisando a nossa integral, a gente observa que a gente tem aqui uma função algébrica, o x é uma função algébrica e o seno de x é uma função trigonométrica. Algébrica e trigonométrica. Quem vai ser U, professor? Aquela que aparecer primeiro aqui no nosso esqueminha. Observe que o A aparece antes do T, tá vendo? O A aparece antes do T. Então, a nossa função U vai ser a função algébrica igual a x. Então, você coloca aqui, ó, o U é igual a x. Uma vez escolhida a função U, dV também fica estabelecido. dV é o restante. Se U é x, o restante seno de x dx, seno de x dx, vai ser o dV. Tá? Então, passo 1 da integração por partes é estabelecer quem vai ser U e quem vai ser dV. Como você vai fazer isso? Com o auxílio do LIAT. Tá? Vai identificar as funções. A função que aparecer primeiro aqui no nosso esqueminha vai ser a nossa passo 1. Passo 2. Observe você que você precisa, ainda aqui na fórmula, você precisa de um DU, tá vendo? E o V. Tá vendo? Aqui tem um DU e V. Como fazer para calcular DU? É simples. Você vai vir aqui nessa primeira igualdade e calcular a diferencial DU. Se U é igual a X, significa que DU é igual a DX. O que fazer para calcular V? Você vai vir aqui na segunda igualdade, e vai fazer o seguinte, integra ambos os membros dessa igualdade. Quando você integrar ambos os membros dessa igualdade, você vai obter o seguinte, a integral de dV é V igual a integral do seno, qual é a função cuja derivada dá o seno? É o menos cosseno. Então, V é menos cosseno de x. Não vou colocar o mais c aqui, porque o mais c a gente considera no final. Então, esse é o passo 2 da integração por partes. Passo 1, estabelecer U e dV. Passo 2, calcular DU e V. Passo 3, aplicar a fórmula e calcular a integral. Vamos lá, devagarzinho para você entender. Vou repetir aqui a integral. Ó, integral de x, seno de x dx vai ser igual. Olha para a fórmula agora. U vezes V. Aqui está U, aqui está V. Então, quando você multiplicar essas duas parcelas, o que você vai obter? Menos x cosseno de x. Está aqui. É U vezes V. Menos a integral de VDU. Menos a integral de VDU. A integral de V. Cadê V? Está aqui, ó. Menos cosseno x, integral de V e o DU. Quem é o DU que a gente calculou? É o dx. Aí, que maravilha. Isso vai ser igual a quem? Ó, menos x cosseno x. Esse menos vem para fora da integral, então aqui vai ficar mais o quê? A integral de cosseno x dx. Maravilha, não é verdade? Bom, vamos fazer aqui agora. Isso é igual. Finalizando já as contas, hein? Menos x cosseno x eu estou repetindo. Menos x cosseno x eu estou repetindo. Agora mais a integral do cosseno. Qual é a função cuja derivada dá o cosseno? É o seno. Então, mais seno de x. Agora sim, no final você acrescenta 1 mais c. Olha aí que emoção. Acabamos de calcular a primeira integral via integração por partes, tá bom?